Eu cheguei em Santa Pedra, achando que ia ser só mais um serviço simples, vistoriar o solo para a reforma da Praça Central. A cidade era pequena demais para segredos, foi o que me disseram, e grande demais para eu acreditar nisso de cara. Na primeira noite, no quarto da pousada, eu ouvi um som baixo, como um motor muito distante, só que vindo do chão. Achei que era caminhão na rodovia, ou um gerador, ou minha cabeça cansada fazendo truque. Mas o som não vinha de fora. Ele vibrava dentro do piso, como se o próprio terreno estivesse respirando. A dona da pousada bateu na minha porta e perguntou sem eu dizer nada. "O senhor também está ouvindo, né?" Quando eu confirmei, ela só fez o sinal da cruz e sussurrou. "Não fala disso alto, o chão escuta." Eu ri de nervoso, e foi nessa hora que o barulho mudou. Não parecia mais máquina. Parecia uma batida, ritmada, como um código. De manhã, a praça estava cheia. Gente comprando pão, criança correndo, cachorro dormindo na sombra. Perguntei ao rapaz da padaria se ele ouvia o som à noite. E ele respondeu rápido demais. "Aqui é silencioso, moço." A palavra silencioso saiu como uma ordem, não como uma descrição. No mercadinho, uma rádio tocava sertanejo. E ainda assim eu senti uma vibração fina no peito, como se o som estivesse ali, escondido atrás da música. Eu comecei a notar o jeito que as pessoas pisavam. Passos curtos, leves, como se evitassem provocar o chão. O engenheiro da prefeitura, Mauro, me recebeu sorrindo demais e falou que a obra tinha pressa. A praça é o coração da cidade. Quando eu comentei sobre as vibrações, o sorriso dele caiu por um segundo e voltou de um jeito torto. É o encanamento antigo. Só que eu já tinha ouvido encanamento velho. Aquilo era outra coisa, e parecia responder quando eu pensava nisso. Na planta da praça havia um círculo marcado a lápis, sem legenda, bem no meio do calçamento. Perguntei ao Mauro o que era, e ele tomou a folha da minha mão como quem tira fogo do colo. "É uma medição antiga, nem liga para isso", ele disse, e tentou mudar de assunto para orçamento e prazo. Eu esperei ele sair e voltei sozinho, medindo cada metro do piso, procurando diferença de som quando eu batia com o martelo. No ponto do círculo, o martelo fez um som oco, profundo, como se eu tivesse batido numa tampa grossa. A vibração subiu pela minha mão e ficou no meu braço, insistente, como um aviso. Atrás do coreto, encontrei uma grade pequena enterrada sob folhas secas e um cadeado novo brilhando no sol. Quando eu encostei na grade, o barulho lá embaixo acelerou por um instante, como se tivesse percebido o toque. No fim da tarde, sentei no banco da praça, fingindo olhar o movimento, mas só ouvindo o subsolo por dentro. Uma senhora de vestido escuro sentou ao meu lado, sem pedir licença, e começou a rezar baixinho, contando contas de um rosário gasto. Sem olhar para mim, ela disse: "O senhor é o moço do chão." Eu perguntei como ela sabia, e ela respondeu: "Aqui tudo que mexe com a terra aparece antes no ouvido dos velhos." Ela me contou que o som começou muitos anos atrás, numa época em que a cidade perdeu gente demais para acidentes que ninguém sabia explicar. Teve menino que sumiu no caminho da escola e acharam só a mochila, limpinha, como se tivesse sido deixada no chão com carinho, ela disse. Eu senti um arrepio e perguntei por que ninguém falava disso, e ela soltou uma risada sem humor. "Porque falar chama." Antes de ir embora, ela apertou meu pulso com força surpreendente e sussurrou: "Se ouvir seu nome vindo de baixo, não responda." Na madrugada, acordei com o som mais alto, como se a terra estivesse batendo na porta. Não era mais um ruído constante, eram pulsos, intervalos, uma insistência quase humana. Peguei meu gravador, encostei no piso e registrei. O ponteiro no visor tremia como se estivesse com febre. Eu lembrei da frase da dona da pousada: "O chão escuta", e achei ridículo, até ouvir, bem fraco, algo que parecia um suspiro entre os pulsos. Era só vento? Era só cano? Meu cérebro queria respostas simples, mas meu corpo não acreditava nelas. Na manhã seguinte, mostrei a gravação ao Mauro e ele não deixou eu terminar. Desligou o aparelho e devolveu com a cara branca. "Isso aí é interferência.
Para com isso, vai dar problema, ele disse quase sem voz. Quando eu perguntei problema para quem, ele me encarou e soltou: para você, para mim, para a cidade, para eles. Eu fui ao posto de gasolina na saída da cidade e encontrei um frentista jovem, olhos fundos, como quem dorme mal há anos. Puxei assunto sem falar do barulho, mas ele adivinhou o tema pela minha cara. Você está ouvindo, né? Todo mundo ouve. Só que uns fingem melhor, ele disse olhando para os lados, como se o ar tivesse testemunhas. Ele contou que o som fica pior quando chove, como se a água levasse recado para o fundo. Tem noite que eu sinto o asfalto vibrar. Vibra e parece chamar, ele falou engolindo seco. Perguntei por que a prefeitura não investiga e ele riu. Porque a prefeitura sabe, sempre soube. Ele me mostrou uma cicatriz fina no tornozelo e disse que apareceu depois de uma noite em que ele sonhou com uma escada descendo sem fim. Acordei com o tornozelo queimando e o som estava dentro da minha cabeça, ele finalizou, e eu percebi que ele tremia sem frio. Eu voltei à praça ao anoitecer com uma lanterna, ferramentas e a certeza de que eu não ia dormir sem tentar entender. A grade atrás do coreto tinha um cadeado novo, mas o metal era barato e cedeu depois de algumas tentativas. Um cheiro subiu na hora. Terra molhada misturada com ferrugem e algo antigo, como quarto fechado há décadas. Abaixo da grade, uma escada de concreto descia em espiral. E o som vinha dali com uma presença física, quase empurrando meu peito. Cada degrau rangia abaixo, mas o ruído do fundo engolia tudo, como se eu estivesse entrando na garganta de algo. A luz da lanterna pegou marcas na parede. Riscos verticais, como contagem de dias, e entre eles nomes quase apagados. Eu li um deles devagar e senti o impulso idiota de falar em voz alta. E me lembrei do aviso: não responda se chamar. Foi quando o som mudou de novo, e por um segundo eu jurei que ouvi uma sílaba que parecia o começo do meu nome. A escada terminou num corredor largo o bastante para duas pessoas passarem lado a lado, mas a sensação era de aperto. O teto suava água, pingando devagar, e as gotas caíam no ritmo do som, como se estivessem obedecendo. Havia portas de metal dos dois lados, algumas amassadas, outras com números apagados, e nenhuma maçaneta. Passei a mão numa delas e senti uma vibração interna, como se algo lá dentro estivesse encostado do outro lado também. No chão, encontrei trilhos estreitos como de carrinho de mina, e marcas recentes de poeira arrastada. A lanterna iluminou placas antigas. Depósito, acesso restrito, nível 2. Aquilo não combinava com uma cidade pequena. Em uma porta vi um símbolo pintado, um círculo com linhas saindo, parecido com um ouvido estilizado. O som ficou mais alto ali, e eu entendi que o barulho não era só consequência do lugar, era o próprio lugar trabalhando. Quando eu estava prestes a voltar, a lanterna piscou. Não por falta de pilha, mas como se algo sugasse a luz. Na escuridão, o som virou quase fala. Não palavras claras, mas intenção, como alguém tentando aprender a língua da superfície. Eu ouvi, muito perto, um sussurro que não veio do meu lado nem do meu rádio. Veio debaixo do piso, como se o chão tivesse boca. Desce mais, disse a voz, e eu congelei, porque não era uma sugestão, era uma ordem familiar. Eu pensei em correr, mas minhas pernas demoraram a obedecer, e eu sentia a vergonha de perceber que uma parte de mim queria obedecer. A lanterna voltou, e eu vi que no corredor, atrás de mim, havia uma linha de pegadas molhadas, que não eram minhas. Elas vinham do escuro e paravam exatamente no ponto onde eu tinha ficado parado, como se alguém tivesse vindo me observar. E voltado. Do fundo do túnel, o som fez 3 batidas fortes, e o ar tremeu como se a terra estivesse batendo na própria caixa torácica. Eu voltei à superfície com o coração martelando e encontrei a praça vazia, mas não silenciosa. O som continuava, só que mais contido, como se tivesse aprendido a se esconder. Na prefeitura, no dia seguinte, eu procurei arquivos antigos. Um armário enferrujado tinha uma gaveta trancada com fita e um carimbo. Interditado.
Arrombei com cuidado e achei relatórios de décadas atrás falando de subsolo instável e fenômeno acústico recorrente. Havia também uma lista de nomes com datas ao lado, e muitos terminavam com a mesma palavra: evacuação. No fundo da gaveta, um mapa rasgado mostrava túneis sob a cidade inteira, como raízes se espalhando. E no centro do mapa, sob a praça, uma anotação escrita à mão dizia: a fonte não é água. Quando eu ouvi passos no corredor, escondi tudo, mas já era tarde. O Mauro estava na porta com o rosto destruído por olheiras. Ele falou baixo. Você abriu. Agora ele sabe que você existe. Mauro me levou até um galpão atrás da prefeitura e trancou a porta, como se estivesse com medo do próprio ar. Ele confessou que a cidade foi construída em cima de uma antiga estrutura de mineração que nunca foi oficialmente fechada. Disse que anos atrás acharam uma câmara profunda, diferente de tudo, paredes lisas como pedra polida por mãos que não eram humanas. No começo, o som era só vibração, depois virou ritmo, depois virou resposta. Ele aprende, Mauro disse, e parecia odiar cada palavra que precisava falar. Eu perguntei o que era ele, e Mauro balançou a cabeça. A gente chama de eco, porque repete, porque devolve. Segundo ele, quem passa tempo demais ouvindo começa a sonhar com escadas, portas e um lugar que promete tirar toda a dor do peito. E tem gente que vai, não some à força, some porque acredita, ele finalizou, e eu senti um pavor pior do que qualquer monstro, o pavor de um convite. Na última noite antes de eu ir embora, choveu forte, e o som atravessou a cidade como se a água tivesse acordado o subsolo. Na pousada, a dona deixou um prato de comida na minha porta e um bilhete. Se ouvir seu nome, não seja educado, seja vivo. Eu tentei dormir, mas o piso vibrava tanto que parecia um coração batendo debaixo da cama. Então aconteceu. No meio do ruído, uma voz clara, paciente, pronunciou meu nome completo, com a intimidade de quem me conhecia desde sempre. Meu instinto foi responder, uma coisa automática, humana, e eu mordi a língua até sentir sangue para quebrar o impulso. A voz não se irritou. Ela sorriu no som e disse: você não precisa ter medo. Aqui embaixo ninguém sente falta de nada. O chão tremeu como um abraço tentando me puxar, e eu ouvi passos no corredor da pousada. Gente levantando, atraída, andando sonâmbula. Eu peguei minhas coisas e saí correndo na chuva, e quando virei a esquina, vi a praça. E por um segundo juro que o coreto parecia respirar, como se algo enorme estivesse prestes a subir. Eu fui embora de Santa Pedra antes do amanhecer, mas ainda hoje, às vezes, no silêncio do meu quarto, eu escuto 3 batidas vindas do chão. E sei que o eco não esquece nomes.